A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Boa noite. Eu corri, irmãos, cheguei suando em casa, mas eu cheguei, glória a Deus, eu consegui chegar. Quero agradecer ao pastor pelo convite, é uma honra, e a gente sobe aqui com muito temor, né? Embora eu fale com as pessoas todos os dias, para subir aqui tem que subir com muito temor e tremor, porque uma coisa é eu falar sobre processos no dia a dia, sobre regras, outra coisa é falar sobre a palavra do Senhor, porque ela é viva, ela é eficaz, ela não é um livro de conto de fadas, né? Ela é nosso manual de sobrevivência, ela é nosso escudo, dela vem a palavra do Senhor, que é nosso castelo forte, que nos guarda. Então, assim, eu falei, o pastor até citou, né? Eu estou fazendo o curso de homilética, né? Que eu falei assim, deixa eu pegar essa chance, né, gente? Eu nunca preguei, né? Não vou perder essa oportunidade, né? E aí eu fazendo o curso, assim, tá até aqui, ó, amassado, que eu vim o ônibus inteirinho lendo, meu esqueleto aqui, né? Aí, como eu sou pequena, eu matei 2 esqueletos, 2 ossos, tá? Os ossos que ele montou dentro da aula tem 7, o meu tem 5, tá, gente? E agradecer de verdade a oportunidade de estar levando a palavra do Senhor para vocês, porque para mim é uma honra muito grande, porque eu sempre falei com as pessoas no dia a dia, né? Uma pessoa no trabalho, às vezes uma pessoa no ponto de ônibus, uma cajadada em casa, né, Mateus? De vez em quando, né? A gente dá umas cajadadas nos filhos. Mas, assim, é diferente estar aqui, porque a minha intenção aqui, passei o dia inteiro, o dia todo de jejum, porque eu tenho clamado ao Senhor dizendo o seguinte: Senhor, não sou eu, é Tu. É Tu que vai falar com o teu povo, não importa quantas pessoas sejam. O que vai fazer realmente eficácia é o que vai acontecer depois que nós sairmos daqui com a palavra que o Senhor colocou no meu coração. É um desafio muito grande, né? Porque quando o pastor falou, a gente vai trabalhar em cima do livro de Ruth. E aí eu falei assim, tudo bem, né? Aí quando eu me atentei, eu falei, mas todas as mulheres vão pregar sobre Ruth, só tem 4 capítulos, como é que fica a minha vida? Eu sou uma das últimas. E eu já comecei a ficar assim, né? Ai, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? E aí, na correria, você vê, a Beca, eu chego muito tarde, então eu quase não a vejo, então eu vou direto para casa. Normalmente, essa hora eu estou chegando em casa, em dias normais, né? E aí eu peguei meu estagiário, /marido, né? Eu falei, marido, pelo amor de Deus, marca lá os pontos e vai me passando. E aí o irmão Júnior me ajudou bastante, porque ele gravou, né? E aí me fez lembrar uma frase de um pregador, ele era da Bereana, e ele falou uma frase que ficou marcada no meu coração. Por que eu falo no meu coração? Porque na cabeça da gente, às vezes, a gente esquece, mas a palavra que grava no coração, seja ela boa ou ruim, ela permanece em nós. E uma coisa que ele disse que chamou muito a minha atenção: você vai pegar um versículo da Bíblia e vai lê-lo 100 vezes. Na 100ª será diferente, porque é a palavra de Deus falando ao seu coração. Não é um manual, não é uma bula, né? Então é diferente. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês. Hoje eu vim trazer a palavra do Senhor, e eu quero que a palavra que eu traga, que Deus colocou no meu coração, venha edificar a vida de vocês. E é exatamente sobre isso que eu quero falar, sobre Ruth. Sara, mas já estamos falando sobre Ruth faz tempo. Pois é, mas uma coisa que é muito importante lembrar é que nós temos que ser como a Ruth. A Ruth, ela na verdade, ser como a Ruth seja como Ruth, seja um canal de bênção. E foi isso que ela foi na vida de Noemi, sua sogra, foi isso que ela foi gerações futuras sem nem ela imaginar. Então, que sejamos como Ruth. Eu vou citar vários versículos do livro de Ruth como referência para aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu até falei para o Wesley, eu estou muito nervosa porque eu fiz diversos esboços. Cadê o esboço, irmão? Eu não sei onde foi parar meu esboço. Eu tenho aqui, ontem eu conversei com o pastor, eu falei assim, isso aqui era meu esqueleto todo no chão, quebrado. Palavras, frases soltas que Deus foi colocando, eu falei, eu tenho que montar. Aí a segunda aula de homilética me ajudou. Eu montei, cadê? É um mistério, deve estar na mão de alguém, que Deus abençoe quem encontrou meu papel, que seja edificante na vida dela, porque eu não encontrei. E aí eu no ônibus lotado, de pé, falei, cadê o meu esboço? E aí o Espírito Santo falou assim, escreva isto. E ele foi me dando pequenas palavras. Mas eu sou uma pessoa que gosta de tudo muito certinho, muito organizado. E Deus, ele usa as pessoas que ele quer, da maneira que ele quer, na circunstância que ele quer para edificar. Então ele usou o meu filho para dizer, mas mãe, não é a senhora que vai pregar, é o Espírito Santo.
E assim, a palavra, o que ele me falou assim trouxe um alívio para o meu coração. Não estou deixando de tremer, tá, gente? Eu só sei disfarçar melhor, mas eu estou tremendo inteirinha, de nervosa, assim, porque eu quero realmente edificar a vida de vocês com isso. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, para ser como Ruth, um canal de bênção, está no livro de Ruth, no primeiro capítulo, no versículo 16. Quando cita aquela passagem, porque o livro de Ruth cita, né, a situação da família de Elimeleque, que a Noemi perdeu seu esposo, seus filhos, e aí tem aquela passagem onde ela se despede das noras, e é nesse ponto que eu vou chegar. Quando ela se despede das noras, e aí eu quero ler a primeira parte do versículo, quando Ruth, porém, responde, não insista comigo que eu te deixe, e que não te acompanhe. Aonde fores, eu irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é que ser um canal de bênção envolve fidelidade. Ruth foi fiel à sua sogra. A sua sogra a amava como uma filha. Não é um privilégio para todas, né? Vamos combinar, né? Mas, irmãs, não vamos deixar isso para outro dia. Mas é muito importante ver aqui que o carinho que a Noemi tinha para com as suas noras, porque ela chama elas de filhas no texto. Então você vê que havia um vínculo muito grande. Não era só aquela relação de, ela é minha parente porque eu casei com o filho dela. Não, havia muito amor, muita cumplicidade entre elas. E a fidelidade da Ruth era uma forma de abençoar, porque ela tinha o porquê ficar? Não tinha. Já não havia mais vínculo, né, entre elas. Mas a fidelidade dela à sogra, por amor, fez dela um canal de bênção. Por quê? Porque Noemi já tinha perdido o marido e os filhos, e agora estava se despedindo das noras. Mas a nora era uma filha, então ela foi fiel à sua nora em seguir para onde ela fosse. Mostra muito essa questão de que não estamos ligados em relações sanguíneas com as pessoas. É o nosso amor, é os nossos propósitos. Por isso que ela cita, onde fores eu irei, o seu Deus será o meu Deus. Elas já estavam vivendo sobre o mesmo propósito, de viver as mesmas escolhas. E a fidelidade dela fez com que elas voltassem. E quando elas voltam, é um momento muito difícil, porque elas chegam, né, povoado, né, não tinha mulher fofoqueira naquela época, por isso que as irmãs não repararam que era Noemi. Noemi, gente, Noemi voltou, né? Aquelas irmãs bem ocupadas, né, que tinha, né, tem, em todo lugar, em todo tempo tem, né? E aí elas voltam para lá, e aí fica aquela situação. No tempo que elas viviam, como o pastor citou na pregação de domingo, era um tempo muito difícil para uma mulher, porque ela dependia de um homem para prover tudo. Ela tinha um trabalho secundário, mas não era uma fonte de renda para a sua sobrevivência. As terras não eram delas, eram de seus maridos, toda a herança era para o primogênito, tudo era vinculado ao homem. Então, assim, pensa, é muito difícil você escolher, eu vou voltar, mas eu vou voltar dependendo do quê? Do favor de alguém. Alguém ia ter que ter misericórdia para com elas, né? Então, esse momento faz com que veja a fidelidade da Ruth para Noemi é muito maior do que as circunstâncias que elas estão vivendo. O que prova que ela era uma bênção como pessoa já, porque ela ficou ao lado de Noemi. E aí, com isso, a gente percebe que a gente tem aquele momento que elas chegam. Só que aí a Ruth não fica parada, né? Vou sentar aqui, vamos ver o que vai acontecer, né? O maná do céu já foi, esse tempo já passou, né? Então, alguma coisa tem que ser feita. E aí vem aquela parte em que envolve o segundo ponto que eu trouxe para vocês, que está no versículo 2, no capítulo 2, versículo 2, onde a Ruth vira para sua sogra e disse... Ruth, a moabita, disse a Noemi, vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Então, ela vai até o campo disposta ao quê? A fazer um trabalho braçal, mas não de uma forma digna, porque não era um trabalho de colheita a qual ela seria paga. Ela era praticamente pegar o resto, né? A espiga que caísse, aquela que não estava muito boa, como uma forma de sobrevivência. Isso quer dizer o quê? Que ser canal de bênção envolve honra.
Porque ela sabia que a sogra dela já tinha uma certa idade. Então, ela honrou a sogra dela em zelo. Honrar é cuidar, é respeitar, é amar. Todas essas atitudes são formas de honra. Então, ela falou, eu vou honrar a minha sogra, não vou deixar ela aqui. Eu resolvi vir com ela, então não adianta eu ficar esperando alguma coisa. Ela vai e toma uma atitude. E no decorrer do capítulo 2, a gente descobre que a honra dela é reconhecida. No versículo 11 até o 18, é quando Boaz, uma pessoa também muito importante nessa trajetória da Ruth, ele chega. Então, o versículo 11 narra para a gente o seguinte. Ela já estava lá recolhendo espigas, o Boaz chega, né, pergunta quem é, eu não vou descorrer o capítulo todo, né, e aí ele quer saber, né, a terra é dele, ele sabe quem são as pessoas que estão ali, ele olha e fala assim, diferente essa daí, não conheço não, quem é, de onde vem, quem deixou, o que está fazendo por aqui, né, literalmente entender, porque o território é dele. É um homem de influência, né, ali naquele local onde eles vivem, um homem de posses, porque ele tinha diversos empregados, diversas pessoas servindo a ele, o que faz entender que ele tinha posses. E aí, quando ele vai se dirigir a Ruth para entender o que ela está fazendo, ele cita para ela. Ele recomenda a ela que fique, né? E aí, no versículo 11, ele fala com ela. Boaz respondeu, contaram-me tudo o que você tem feito para sua sogra. Depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, cujo sob suas asas veio buscar refúgio. E disse ela, continue eu a ser bem acolhida, meu senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva. E eu sequer sou uma de suas servas. Então, ela tinha essa humildade também dentro dela de entender que, assim, eu estou aqui, mas eu não faço parte ainda desse grupo, né? E aí ele prossegue o texto dizendo, na hora da refeição, Boaz lhe disse, venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu essas ordens aos seus servos. Mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem cair para que elas recolham, e não a impeçam. Assim, Ruth colheu da lavoura até entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada. Carregou-a para o povoado e sua sogra viu que Ruth havia recolhido quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. Eu quis chegar até esse ponto porque é a questão da honra. Quem recebeu os grãos tostados? Ela. Quem estava trabalhando? Ela. Mas a honra é honrar a quem eu tenho fidelidade. Então, ela guardou parte do que ela recebeu como alimento, uma oferta de bom grado do Boaz para a sua sogra. O que mostra que ela era um canal de bênção em todos os aspectos. Foi fiel, estava honrando sua sogra como se ela fosse a sua mãe. Não esquecendo dela em nenhum momento. Não esqueceu de... Ela podia simplesmente falar, eu estou trabalhando... Vou ficar com os grãos para mim, né? Eu que estou suando aqui debaixo desse sol, estou me derretendo, fazendo esforço, carregando esse peso todo. Mas não, ela honrou a sua sogra. Então, ser um canal de bênção também é honrar aqueles que nos cercam em todos os aspectos, seja no âmbito espiritual, no âmbito profissional, no âmbito familiar. A gente tem que trazer honra. Eu sempre cito para os meus filhos, a Bíblia é muito clara dizendo que tudo que fizesse, fazer como se fizesse para o Senhor. Isso mostra que a gente tem que honrar, a gente tem que ter dentro da gente esse sentimento de honra. A honra, ela não está vinculada para quem eu estou honrando, ela é uma coisa que tem que partir de dentro de nós, sem um comparativo. Eu vou honrar porque eu quero que a Cláudia perceba que eu estou honrando ela. Não se trata disso. A honra é uma coisa que tem que vir de dentro do nosso coração. E é uma coisa que acontece e ela nos traz frutos depois, né? Tanto que assim, ele viu que ela veio de longe, Boaz olhou para ela, mesmo um homem tão atarefado, porque na verdade ele era um empresário, você vê que ele nota quem é ela, o que ela está fazendo,
quanto ela é dedicada, ela é devota à sua sogra, ela honra a sua sogra, e tudo isso vai trazendo para ela bênçãos materiais. Então, ser um canal de bênção não é uma via de mão única. Vou parafrasear a irmã Cláudia. Deus é especialista no sentido de dar. Ele não perde para ninguém quanto a isso. Então, tudo que é feito do nosso coração, sem querer algo, uma barganha de volta, Deus vai nos usar como canal de bênção e vai nos abençoar. É uma coisa que acontece num fluxo natural de uma convivência com Deus. É uma escolha. E automaticamente ela não é em vão. Nada que envolve Deus é feito em vão. Tudo que nós fazemos que envolve Deus, Ele olha, Ele sonda o nosso coração, Ele sabe dos nossos sentimentos e das nossas intenções, das nossas tomadas de atitudes. Então, Ele levanta quem Ele tiver que levantar, Ele cria situações que Ele tiver que criar. É uma espiga que caía pouco, agora cai muito, e ela não precisou pedir, ela não precisou ficar de charme, ela não precisou ficar ali. E aí, ceifeiro, tudo bom? Eu queria assim um pouquinho mais de espiga. Não tem necessidade, porque um coração humilde, quebrantado, alguém que está vivendo dentro do centro da vontade de Deus, as bênçãos chegam para elas de uma forma natural, não é forçado. O relacionamento com Deus envolve muito isso. É um quebrantamento natural, onde Deus vem olhar para nós e fala: eu vou te surpreender quando você nem esperar, porque você não pediu nada em troca, você fez de livre e espontânea vontade isso. E aí, trazendo essa questão da honra, a honra também veio também como um segundo ponto que eu identifiquei na Ruth, como alguém que foi um canal de bênção. Porque, assim, para vocês entenderem qual foi o raciocínio que eu usei. Ser um canal de bênção envolve alguns comportamentos. Eu não posso falar que eu sou um canal de bênção se eu sou uma má filha, uma má esposa, uma má irmã dentro da igreja, se eu sou um colaborador do meu trabalho ruim, se eu sou uma vizinha péssima, em todos os aspectos da nossa vida. Eu não posso dizer que eu sou um canal de bênção se eu vejo uma pessoa em dificuldade e não faço nada. A Bíblia é muito clara: se tu podes fazer o bem e não faz, tu pecas. Então, é muito simples a analogia do que Deus trouxe para mim para entender. Ser um canal de bênção é uma questão de conduta com as consequências que eu permito para as pessoas. Porque Deus usa quem Ele quer da maneira que Ele quer, e a forma como Ele usa é muito singela, é muito leve a forma como Deus faz as coisas, né? Que Ele sai tão natural, que aí, por exemplo, a irmã Eliane, ela tem esse coração quebrantado para a obra, para as crianças, e ela não faz isso pensando: eu vou fazer porque Deus vai mandar mais cliente para a minha clínica. Nunca. De maneira nenhuma. Você sente a leveza daquilo que ela faz e automaticamente ela é um canal de bênção para as crianças, para a igreja, e Deus fala: então eu estou te retribuindo lá, irmã, porque quanto mais você se quebranta aqui, mais eu encho o seu celeiro lá. É muito, esse trabalho em conjunto com Deus é uma coisa muito linda. Ele nos usa como uma ferramenta. Nós temos que entender que nós somos os instrumentos de Deus, mas se nós somos os instrumentos e somos regidos por Ele, a gente tem que parar com essa mania também de palpitar. Eu não sei vocês, mas eu já fui. Eu trabalhava como consultora de Deus. Vocês não estão entendendo. Senhor, cuida dessa causa. Eu só acho que devia ser assim. Aí Deus: claro, Sara. Porque assim, por favor, senta, Sara. Eu preciso da sua opinião sobre como eu vou fazer, né? Então, assim, Ruth não teve essa ousadia que eu já tive na minha vida de falar assim: como é que eu vou fazer? Mas eu vou fazer assim, o senhor faz assim para mim. Não, foi uma consequência do coração humilde dela, de estar ali se colocando, porque pense, se ela veio de uma família que tinha posses, ela não precisava nunca passar por isso. Então, provavelmente foi algo novo na vida dela, né? Ficar ali agachada, joelho na terra, cara no pó, catando espiga de milho, depois debulhando ela. É uma coisa trabalhosa. Eu compro quando milho, eu já falo assim: nossa, trabalheira, né? Mas se comprar o potinho lá do cara do centro de Cotia, vai muito mais rápido. Então, você começa a analisar o quanto ela mudou a realidade dela, mas isso não foi uma coisa que fez ela ponderar se valia a pena ir. Ela foi. Ela literalmente, como o povo fala, se joga. Ela se jogou. Você vai, eu vou também. E não foi Maria vai com as outras, né? Ela foi com o coração, entendendo, porque o coração dela era cheio de amor pela sua sogra. Mas mal sabia ela que ser um canal de bênção, tanto com a sua fidelidade para com a sua sogra, e também honrando a sua sogra no zelo e no cuidado com ela, geraria
uma genealogia que ela nem fazia ideia, que geraria bênção, que geraria estabilidade financeira, um conforto de um lar, diversas terras. Como ela poderia imaginar? Não era o plano dela. Ela não falou, deixa eu fazer um cronograma aqui, eu vou para Belém, vou fazer isso, vou pôr na minha planilha, vou fazer isso aqui e vai dar tudo certo. Não, ela foi e as coisas naturalmente foram acontecendo. Então, por isso que a terceira parte que envolve ser um canal de bênção, envolve a obediência. Onde está essa obediência? No capítulo 3, no versículo 10. Ela está lá, continua trabalhando, continua fazendo, e Provérbios nos ensina a escutar os conselhos dos sábios. Né? Uma pessoa mais velha, ela sempre tem uma palavra de sabedoria para nos trazer. A diferença é, você está disposto a escutar o que um sábio está te dizendo? Principalmente a geração Z, né? Ninguém sabe de nada, eles sabem de tudo, eles são os caras. Eles vão dominar o mundo. A sabedoria de uma pessoa mais velha não vale de nada. Mas eu pego por mim. Eu já até contei com as irmãs aqui, quando a gente fazia a nossa consagração, que quando Deus me trouxe para Cotia, Ele me quebrou, inteirinha. Ele me quebrou, mas o bom é que quem me quebrou foi o oleiro, então Ele me refez. Então, assim, eu acho tão lindo quando as irmãs falam, irmã Sara, você é tão serena. Eu falei, Senhor, obrigada, ela não me conheceu lá atrás. Quando as pessoas falam assim, nossa, irmã Sara, você é tão, assim, calma para falar. Eu falei, Senhor, glória a Deus, usa a boca da irmã para profetizar na minha vida. Porque minha mãe, ela sempre citou versículos bíblicos enquanto fazia comida, enquanto lavava a louça, enquanto varria o chão. Só que eu demorei a entender que tudo que saía da boca da minha mãe vinha da palavra do Senhor. Porque ela só soltava um pedaço do versículo, ela não falava no capítulo tal, no livro tal, capítulo tal, versículo tal, porque aí ficaria um sermão. Era uma coisa tão leve, tão suave. E uma das frases que a minha mãe mais fala, que meus filhos também tanto repetem, os 7 netos já aprenderam: a palavra branda acalma o furor. Então, assim, é um exemplo para vocês de que a gente tem que ter obediência. Se eu tivesse tido obediência de escutar este conselho da minha mãe, Deus não precisava ter me quebrado. Mas por ser teimosa, e porque eu era consultora de Deus, eu tinha assim, bem que ele me despediu várias vezes, mas eu não me entendi, entendeu? Que eu estava demitida do meu cargo, eu continuei insistindo. Deus teve que me quebrar para eu entender que o quê? Que a obediência a Ele queria dizer que eu não estaria no controle das coisas, mas que o caminho dele e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Que o caminho dele é diferente. Eu estava conversando com umas colegas do trabalho, e eu falei para elas, e ela me contando uma situação, e eu olhei para ela e falei assim, mas tem que ser assim. Ela, mas por quê? Eu falei, porque se fosse comum, não seria Deus fazendo, seriam os homens. Deus faz o extraordinário, o imaginável, para que fique marcado na sua mente, no seu coração, que foi Deus executando. Deus não usa os cursos normais das coisas, porque isso é a gente todo dia. São os homens, são as pessoas falhas que todo dia caem, levantam. E Deus, ele faz assim uma coisa totalmente inimaginável, que às vezes a gente olha e fala, gente, que absurdo, como isso aconteceu? Isso aconteceu porque é Deus operando. E Deus, ele opera em meio às coisas... eu sou péssima para decorar versículo, tá, gente? Eu não nego para ninguém. Eu adoro citar, mas eu não sei onde eles ficam de cor. Mas Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir. Eu gosto de gente periana, tá vendo? O pessoal lê. Isso mesmo. Então, assim, por isso que eu usei esse termo para ela, porque ela falava que as coisas estavam acontecendo de um jeito muito improvável. Eu falei para ela, não entendi. Eu cheguei aqui e descobri que você é crente, que eu sou crente, glória a Deus por isso, que Deus coloca assim a gente junto com os irmãos e nós ficamos escutando louvores baixinho junto o dia inteiro. E aí você vem me falar que você orou, que você pediu a Deus essa porta e que Deus está fazendo de um jeito totalmente improvável, mas quem que você pediu para fazer? Os homens ou Deus? Então, assim, as escolhas de Deus são improváveis mesmo, né? Ele sempre faz escolhas adversas do que para nós seria o paradigma de ser usado. Eu vou olhar porque é esse perfil, é esse jeito, é nesse escopo que eu quero que se faça. Deus não trabalha dessa forma. Deus não opera desse jeito. Ele pega pessoas falhas, pessoas sanguíneas, pessoas melancólicas, e ele trabalha em cima delas para ele mostrar que a verdade dele é muito maior de quem nós somos. E é nesse ponto. Então, a obediência, ela é um princípio da Bíblia, porque todas as pessoas que receberam as bênçãos tiveram que ser obedientes. E a falta de obediência atrasa as nossas bênçãos. A gente tem que ter essa consciência, essa maturidade de entender que se a minha bênção não chegou, eu não sou obediente o suficiente àquilo que Deus me compilou dentro do meu coração.
Aquela voz que você escuta quando você está lá no banheiro, chorando, debaixo do chuveiro, ou quando você está limpando a casa, reclamando, no trânsito da Raposo Tavares, que eu sou pela graça essa Raposo. E aí você fala assim, não. E aí você ouve aquela voz, vem aquele sentimento dentro do seu coração que te traz paz. O Espírito Santo está falando com você. Eu sempre falo isso para a minha família. O Espírito Santo está sempre falando com nós. As pessoas tendem a dizer assim, Deus não fala comigo. Ele não fala, você não escuta. Porque ele não vai ficar insistindo. Ele fala a quem está disposto a ouvi-lo. Então, o que acontece? O Espírito Santo, às vezes, ele traz uma frase singela. Eu peguei até um exemplo, um dia que o Wesley estava me contando um desafio que ele teve dentro do trabalho, e aí ele falou assim, aí eu fiquei naquele negócio, vou para o intervalo, não vou para o intervalo, e eu falei assim, e ninguém te disse para você ficar? Era para você ficar ou para você ir? Era para ele ficar. E aí ele insistiu em ir almoçar. Era um convidado, né, que eles chamam de convidado, os clientes, que estava para voltar. Aí sabe naquele impasse? Vem, não vem, está dando minha hora, ele foi. Só que a voz do Espírito Santo disse, fica. E ele foi. E aí ele teve que voltar. Tá vendo? Aí eu falei para ele, mas é muito interessante porque assim, o Espírito Santo, a gente fala que está buscando a ele. E aí ele vai ficar insistindo com nós, se eu estou buscando a ele, eu tenho que estar disponível para ele. Ele não tem que ficar se humilhando. Ei, fala, oi, eu estou falando com você. Há momentos na nossa vida, sim, que Deus vai levantar profeta, uma mula, o que seja, para você entender que Ele está falando com você. Só que se nós queremos ser um canal de bênção na vida de alguém, nós temos que estar com os nossos ouvidos atentos à voz do Senhor. Porque Ele vai dar um direcionamento. A voz dele é suave. Quando eu comecei eu fiquei um tempo fora da igreja, né? Algumas pessoas sabem disso, que foi quando eu me desviei, me afastei dos caminhos do Senhor. Eu era adolescente e assim, eu sempre escutei a voz do Espírito Santo. Só que ninguém nunca me disse que era o Espírito Santo, porque ele tinha a voz do meu pastor, então eu nunca entendi, eu achava que era coisa da minha cabeça. Para mim, ele tinha a voz do meu pastor, então na minha cabeça era coisa que eu criei e que não era aquilo. Quando ele dizia, fale com aquela colega. E era uma colega problemática. Eu não queria falar com ela. E ser um canal de bênção é, às vezes, se colocar numa situação em que você fica fora da sua zona de conforto, né? Porque foi o que viveu a Ruth. Sair da sua zona de conforto para ser um canal de bênção. Então, ser um canal de bênção, eu estava até... Foi ontem ou antes de ontem? Que eu estava te contando como ser um canal de bênção na vida das pessoas. Anteontem, né? Eu estava dando exemplos para o Mateus e para a Rebeca, de situações em que eu era criança. E Deus me usou para ser um canal de bênção. Mas naquela época eu não tinha discernimento espiritual para entender. Por quê? Eu fui criada numa doutrina mais dura, né? Então, assim, a criança ia para o banco da igreja, o que ela fazia? Dormia. Não pegava nada, não pegava a visão do que estava acontecendo. Então, eu demorei para entender que, assim, Deus sempre me chamou para ser um canal de bênção. E quando eu entendi que eu tinha que ser um canal de bênção, muitas coisas começaram a acontecer. Se não for a Sara, é que nem o pastor fala, se não tiver um, não tiver o outro, o culto vai acontecer, porque ele é pela ação do Espírito Santo. Mas quando a gente vem para cá, a gente dedica tempo, a gente tem que ter esse desprendimento de ser obediente para ser um canal de bênção e seguir as normas e as diretrizes que Deus dá para a gente. Porque aí sim vai dar certo. Sem o nosso palpite, nossa, funciona 100%. Com o nosso palpite, às vezes dá uma quebrada no meio do caminho. Assim, opa, deu meio errado aqui, mas chega lá. E aí, o que a gente, voltando aqui ao texto, onde foi determinado a obediência? Quando a Noemi dá aquela orientação para a Ruth do que ela deveria fazer. Capítulo 3, versículo 10. Não, eu estava nervosa. Não sei se... Aqui acabou a luz? Não? Então, o crente passa por prova até para vir pregar, tá? Eu estava terminando de me arrumar, ficou tudo escuro. Mas tudo escuro mesmo, gente, vocês não estão entendendo. Aí vem as crianças com 2 lanternas e eu tentando arrumar meu cabelo no escuro. Meu cabelo é cacheado, né? Você sabe, né? Tem que dar aquela ajeitada e tal. E tudo no escuro, tá? Mas pela graça do Senhor a gente chegou. Então, não é capítulo 3, versículo 10, porque eu escrevi isso no escuro também. É capítulo 3, versículo... Capítulo 3, versículo 3. Aí a Noemi vai e dá a orientação para a Ruth. Lave-se, perfume-se, vista a sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixa que ele perceba que você tenha...
não deixa que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar, então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Aqui, subentende-se o quê? Ela deu uma orientação para Ruth. Ela disse que o Boaz ia determinar o que ia ser feito, o que ela deveria fazer. Então, ela era uma moabita, então talvez ela não conhecesse todas as tradições a fundo, mas ela não questionou de por quê, como, tem mesmo, tem que ser ele, tem que ser agora, tem que ser esse dia. O que ela disse? Farei exatamente o que você me disser. Então, a obediência gera para nós muito menos conflitos do que a nossa insistência em trazer questionamentos para aquilo que Deus quer. Ser um canal de bênção traz isso, esse entendimento de que, se Deus falar para você, atravessa, você atravessa. Se Ele falar, fala com aquela pessoa que você nunca viu na vida, você fala. É o que Deus quer de nós, Ele quer apenas obediência. Por quê? Como o Mateus citou para mim, quem fala é o Espírito Santo, não somos nós. Então, se eu quero ser um canal de bênção, eu tenho que permitir que Deus me use na maneira que Ele quer, nos locais que Ele quer, da forma improvável, da forma, às vezes, meio desconfortável, porque se a gente for viver na nossa zona de conforto, eu só falo com as irmãs. Não quero falar com os irmãos eu fico mais com vergonha, com as irmãs eu fico mais à vontade, porque a gente já se junta mais vezes, né? E mulher quase não fala, só perco para a tia do Yakut. Então, assim, a gente tem que ter esse entendimento de que, para fazer a vontade de Deus, essa obediência, a gente tem que estar com o coração leve de saber que Deus vai conduzir. E Ele vai conduzir de uma forma tão plena que você não vai nem perceber. É igual quando... Você já viram as irmãs que trazem, às vezes, são usadas pelo Espírito Santo para trazer uma mensagem? A maioria das vezes ela não lembra o que ela te disse. Porque não foi ela que te disse, foi o Espírito Santo. Então Ele não faz ela guardar. Porque nem sempre ela tem que guardar essa informação. É aquele momento, uma com a outra, se junta para orar, aquele abraço gostoso, traz o recado, segue. E só passa o recado. Por isso que Deus tira da nossa mente, que é para a gente não ficar... quando vai acontecer? É para ela, não é para você. Você não tem que ficar guardando informação. Libera a palavra, seja canal de bênção e segue. Esse é um ponto muito importante que está ligado à obediência. E aí, a quarta parte, que vem depois que o Boaz diz a ela o que fazer... Para quem não conhece, não lê o texto, né, eu acredito que todos tenham conhecimento, o Boaz segue toda a tradição. Ele diz a ela o que tem que fazer, fala sobre as regras, ele era o resgatador da família, né? Ela fala isso para ele, ela cita isso no texto, que ele é o resgatador dela, só que aí ele lembra do porém, né? Tem um parente aqui no meio do caminho, né? E aí ele vai lá para a porta da cidade, espera esse parente mais próximo, faz a oferta do terreno e fala, de brinde tem uma sogra. Você quer? Aí o cara, pode ficar para você, toma aqui minha sandália, que eu estou de boa. Não quero. Ele não queria. Mas, ou seja, ele nem sabia o que estava por vir se ele a aceitasse. Né? Mas não era com ele. O assunto não era com ele. O assunto Deus já tinha planejado, já tinha criado essa estrutura, era entre Ruth, Boaz e a Noemi também fazendo parte dessa história linda que a gente conhece, que é da genealogia. Então, no capítulo 4, ele coloca o que aconteceu. No capítulo 4, o começo, ele fala sobre o resgate de Noemi e Ruth, quando Boaz faz o acordo com o parente mais próximo, o parente não aceita, ele casa com a Ruth, e a Ruth concebe um filho. E o filho deles, eles colocam o nome de... É um nome muito bonito, né? Se você mudar de ideia, tá, Vivi? De Vinícius para Obed, entendeu? Muito diferente, exclusivo assim. Vira Obed. Algumas traduções, e aí eu estava pesquisando, falam no final do capítulo 4, fala que Noemi pôs um menino no colo. Então, possivelmente, ela o adotou. Ela o criou para seguir... Porque naquele tempo tudo valia o nome do homem, então tinha que se continuar a sua linhagem, né? Era necessário que se continuasse a sua linhagem. E o capítulo 4 ele se encerra falando da genealogia de Davi. Então o livro é concluído dizendo: essa é a história dos antepassados de Davi, desde Pérez. Pérez gerou, ajuda aí, pastor. Esrom, né?
Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, tem outro nome bonito também, Vivi. Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, algumas traduções falam que é Salma. Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Olha que história linda. Então, o que eu tenho para trazer para vocês de conclusão? A sua circunstância não vai determinar o seu futuro. Então, as suas circunstâncias não podem te impedir de ser um canal de bênçãos. Pare e pensa comigo. No livro cita que quem questiona a Deus é Noemi. A Ruth não fala nada. Então, também a gente não sabe se o marido dela era bom, né? Então, assim, a Ruth, ela tinha motivos para voltar com a Noemi? Tinha? Não. Ela tinha parentes para onde ela estava indo com a Noemi? Não. Ela tinha dinheiro? Tinha casa? Tinha estrutura? Tinha as amigas para tomar um café? Que estou te devendo vou pagar. E não tinha. Então, assim, qual era o princípio? Qual era a necessidade da Ruth ir? Nenhuma. Então, a circunstância dela não impediu ela de ser uma bênção. E a bênção dela foi o quê? Fazer parte da genealogia de Davi. E da genealogia de Davi nasceu Cristo, o nosso Salvador. Então, ela tem uma participação fundamental, porque ela era uma mulher virtuosa também, porque se dispôs a trabalhar, honrou, foi uma boa esposa, tanto que ela se serviu, se resguardou, tinha aquela postura coerente, foi por isso que Boaz foi o seu resgatador. Se ela tivesse uma postura inadequada, ele não ia querer um papo com ela, né? O que ele ia querer? Ser um homem de tamanha influência se envolver com alguém que fosse denegrir a sua imagem. E num povoado como esse, todo mundo já sabia que ela era uma mulher virtuosa, porque ela era fiel à sua sogra, a honrava, teve obediência e sempre acatar os direcionamentos que a sua sogra lhe dava, e com isso ela teve essa honra de fazer parte da genealogia de Davi e futuramente lá de Jesus. Então, é muito importante entender que você não pode deixar as circunstâncias impedirem você de estarem no centro da vontade de Deus. É como de Gênesis, na passagem de Gênesis, em que Deus fala para Abraão, "Sê tu uma bênção". Então, que sejamos todos um canal de bênção, onde quer que nós passemos, quer que a gente conviva, nos permitamos ser essas pessoas, um canal de bênção para edificar. Por isso que eu comecei a pregação dizendo que o que realmente aconteceria aqui não era aqui dentro, era lá fora. Aqui dentro, ser uma bênção para o outro é muito fácil, porque o ambiente foi preparado para isso. Há pessoas jejuando e orando para este momento acontecer. Agora, sermos um canal de bênção é lá fora, na vida de quem a gente encontra, naquela pessoa difícil com quem a gente convive, em qualquer ambiente que nós estejamos, seja no ambiente escolar, no ambiente profissional, que sejamos um canal de bênção, porque Deus nos chamou para isso, levarmos as boas novas, edificarmos a vida das pessoas, e é isso que eu quero deixar para vocês. Sejam como Ruth, um canal de bênção na vida das pessoas. Amém?